Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema, o cálice que Jesus recebeu. Como falei no final do culto, na semana passada, as Escrituras comparam as aflições a poções medicinais, pois como dono de uma casa, distribui comida e bebida a seus filhos e servos, assim Deus tem essa autoridade sobre nós, por mais que nós achemos que não. Muitas vezes nós achamos que nós somos donos do nosso próprio nariz. Os jovens querem fazer 18 anos para eu mando na minha vida, mas na verdade nós não mandamos em nada. Jesus manda e tem autoridade sobre as nossas vidas. Ele, Deus, tem o direito de tratar a cada um de nós como bem lhe apraz. E se Ele nos contempla com prosperidade, nós recebemos dele um cálice doce. Mas se Ele permite a humilhação através da adversidade, nós dizemos que a poção que Deus nos derrama nas nossas vidas, ela é amarga. João 18:11 é o verso da semana passada. Jesus disse a Pedro: torna pôr a tua espada na bainha. Deixaria eu porventura de beber o cálice que o Pai me deu? É claro que a resposta é não. Em nossa caminhada cristã, recebemos tanto situações doces como amargas, mesmo que a nossa mente tenda a lembrar-se sempre das amargas. Parece que nós gravamos muito mais os reveses da nossa vida do que as coisas positivas. É interessante, isso é uma característica do ser humano. Sua missão, a missão de Jesus, era levar sobre os seus ombros os nossos pecados. A missão de Cristo foi uma missão amarga. Para isso não só abriu mão da sua vontade, mas morreu fisicamente para pagar o preço do meu resgate, do seu resgate. O preço do meu resgate e do seu resgate é um preço de sangue. Correndo o risco de ser achado redundante, mais uma vez, eu te chamo a morrer para a sua vida, para viver a vida de Cristo. Tem sido uma frase constante nos nossos sermões: morra. Eu lembro que lá em São Paulo, meu pastor falecido, pastor Jonas, uma vez ele pregou essa palavra, e o título da palavra dele era morra. E ele tinha uma vozona forte, e ele dava uns gritos e falava: morra! E as pessoas passavam na rua e ficavam olhando. Eu era diácono naquela época. E as pessoas dentro da igreja ficavam espantados. Desde aquela época eu já via a missão ou a notícia de que nós temos que morrer. Nós temos que morrer. Nós temos que morrer para a nossa vida e viver a vida para Jesus. Você não é chamado a morrer por Cristo. Às vezes as pessoas se confundem. Não, eu tenho que morrer por Cristo. Não, você não tem que morrer por Cristo. Ele não pediu para você fazer isso. E é o que nós estamos vendo no Evangelho de João capítulo 18. Pelo contrário, ele repreende quem quer morrer por ele. Você tem que morrer pelo próximo. Você tem que morrer pelas pessoas que estão à sua volta. Quando você morre para a sua vontade e você se dedica ao próximo, você está cumprindo. Quem tinha que morrer por você era Jesus e não o contrário. A palavra de hoje tem como título: Jesus é preso, mas Ele continua no controle. Aleluia. Você na adversidade, Jesus continua no controle. A nossa querida Ozeni, câncer agressivo, Deus continua no controle. Nós achamos que, como nós pegamos, quando eu vou na praia, você enche a mão assim de areia, aí começa a escorrer os grãozinhos de areia pela mão, você tenta segurar assim, aí os grãos vão sumir, daqui a pouco não sobra quase nada. Não é assim com a mão de Deus. A mão de Deus, ela consegue manter nela, sem cair uma gota, todos os oceanos da terra. Claro que é muito mais que isso, é só uma comparação, uma figura de comparação, para que a gente possa entender que nós não conseguimos colocar 2 gotinhas de água sem ficar sambando, mas Deus, Ele consegue colocar todos os oceanos nas mãos. Nada escapa do seu controle. Por isso que Jesus é preso, mas Ele continua no controle. Eu vou mostrar em alguns versículos, algumas passagens que talvez você não tenha observado, algumas palavras que mostram isso. Quero convidar você
a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 18. Estamos caminhando. Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no ou amarraram-no, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Verso 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiram a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Palavra do Senhor. Mantenha o Evangelho de João aberto. Nós vamos passear pelo Evangelho de João. Vou dar as referências para que você me acompanhe. Jesus é preso, mas continua no controle. Ele já foi para o monte, ele já orou. Os soldados sobem com Judas. Judas vai lá e beija o rosto de Jesus. Pedro saca a espada, corta a orelha do sacerdote. Nós já trabalhamos esse texto. E agora Jesus Cristo, ele é preso. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 18:12, que diz: assim o destacamento, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. João volta a insistir na cumplicidade dos poderes civis e religiosos, na grandeza dessa conspiração, e nós já falamos desta grandeza. Como foi importante aquele momento. Houve um deslocamento de cerca de 1000 soldados romanos para a prisão de Jesus. Não foi um momento qualquer. Ainda que os interesses civis, políticos e religiosos sejam diferentes, eles olham Cristo como um inimigo comum. Distintos apenas na aparência, no momento decisivo mostram o seu verdadeiro e único rosto. Eles são inimigos do homem e da vida. Muito mais do que inimigos de Jesus, eles são inimigos do homem, do ser humano e da vida. Eles estão preocupados com si próprios. Eles querem a morte dos homens em detrimento do seu bem-estar. É o que rege a vida do ser humano. Qualquer ser humano, exceto Cristo, tem como premissa isso: o outro morre e eu vivo. O homem próximo morre de fome, mas eu me sobreabundo nos meus alimentos. É assim que nós agimos. É assim que nós pensamos. É assim que todos os homens pensam. Você não é diferente daqueles homens que prenderam Jesus. Você não é diferente daqueles homens que mataram Jesus. Se você estivesse lá, com certeza, eu incluo, nós todos gritaríamos Barrabás. E nós crucificaríamos o Rei dos Reis. O poder maligno é, na verdade, um, e todos trabalham para a morte de Jesus. Ainda que Judas tenha ficado entre os que foram prender Jesus, ele não é mencionado entre os agentes da prisão. Ele cumpriu a sua missão, ele fez o seu papel. A decadência de Judas, ela é como uma montanha russa. Naquele momento, ele vai descer íngrememente até o seu suicídio, porque ele entende o que aconteceu. A peça, a missão que ele cumpriu, algo que não tinha volta mais. Ele toma o seu lugar como delegado do poder romano,
ao redor de quem se concentram todas as forças na prisão e condução perante Anás. Anás, que assume o papel de Judas, ele vai ser o novo acusador. Que necessidade havia Jesus de realizar o milagre que nós vimos alguns versículos antes? Nós meditamos sobre aquele texto em que eles perguntaram, Jesus perguntou, quem vocês vieram buscar? E eles falaram, Jesus o Nazareno. E ele responde, eu sou. E 1000 homens, pelo menos, burn no chão. Para que ele fez isso? Qual a necessidade de Jesus Cristo fazer um milagre naquele momento, se ele ia ser preso? Primeiro, o milagre dele serve para remover o escândalo da errada conclusão que Cristo desistiu. Muitos pensam que Jesus desistiu. A própria figura de Cristo na cruz é uma figura de um Cristo derrotado. Tanto que nós não temos nada na nossa cruz. O nosso Cristo, ele não é derrotado. Ele é um Cristo que morreu, mas ele ressuscitou. Então ele não é derrotado. Jesus Cristo não desistiu. Ele não mostrou fraqueza ao se deixar prender. Segundo, prova que a sua morte foi totalmente voluntária. Ele mostrou que tinha poder e falou, mesmo assim eu me entrego. É aquele exemplo que eu já dei para vocês, vocês passam numa blitz, está com uma carteirinha de um órgão, alto órgão, em que se você mostrar aquela carteirinha, você é livre da blitz, mas mesmo assim você se submete àquela autoridade. Foi o que Jesus Cristo fez. Ele prova que a sua morte foi voluntária. Portanto, até onde era útil a sua missão, ele sustentou o seu poder. Mas quando foi requisitado pelo Pai, a sua entrega, o seu sacrifício, ele abriu mão do seu poder. Filipenses diz que ele se despojou de toda a sua glória. Ele se despojou de todo o seu poderio, de toda a sua majestade, para ele ser um ser humano como eu e você. Para que quando você estiver passando a sua luta e dificuldade, você não fala, ele conseguiu porque era Deus. Não, ele conseguiu como homem. Não há nada, absolutamente nada, que você possa passar de dificuldade que Cristo não tenha passado. Todas as dificuldades, rejeições, enfermidades, tudo ele passou. O corpo do Filho de Deus foi ferido para que as nossas almas fossem libertas das amarras do pecado e de Satanás. E mesmo assim, você continua vivendo amarrado. Os seres humanos continuam dentro da igreja vivendo amarrado. Não reconhecem, não entendem o quem morreu por eles. E continuam lá tristinhos, jogados no canto, como se não tivessem poder nenhum, autoridade nenhuma, sendo que Cristo disse, eu vou, mas eu entrego a minha autoridade para a igreja. O Zenir está aqui hoje. Você sabia que se houver um cristão aqui dentro que ore por ela, o câncer dela some? Como nós já falamos em relação a dores da titia, as dificuldades da Lurdinha, da Diene, o que falta em nós é esse cristianismo, que pode acontecer ou não acontecer, mas nós não colocamos a campo, nós não damos a face para bater, parece que nós temos vergonha, temos medo. Aqueles homens privam Jesus da liberdade. A partir desse momento, Jesus será conduzido a outro lugar pelas mãos dos seus inimigos. É o início da sua morte. João 18, 13 e 14. Não se preocupe com as diferenças de texto, só acompanhe. João 18, 13 e 14 diz: eles o conduziram primeiramente à casa de Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote desse ano. Caifás era aquele que havia dado seu parecer aos judeus, que convinha que um só homem morresse pelo povo. Mateus, Marcos e Lucas, eles omitem essa circunstância, talvez achando que não muda muito o sentido do que o texto está dirigindo.
Nós temos coisas importantes, mas João, ele traz estas informações que você não encontra nos outros evangelhos. E se ele traz, é porque tem um motivo. O Espírito Santo não deixa nada ser escrito que não tenha motivo. Talvez a conveniência do lugar os induzisse a prender Cristo na casa de Anás. Talvez fosse mais fácil. Eles no caminho tivessem encontrado a casa de Anás primeiramente e prenderam Jesus lá, até que Caifás pudesse reunir o sinédrio para julgar Jesus. Pode ser. Afirmando que Caifás era o sumo sacerdote daquele homem, não tem intenção de dizer que o ofício do sumo sacerdote era anual. Não era todo ano. O ofício do sacerdote judeu era estabelecido ainda no começo da sua carreira, e ele era sumo sacerdote durante toda a sua vida, e só abandonava isso quando morria. Mas por quê? Que naquele ano, havendo um vivo, foi colocado outro? Manobras políticas. Os romanos achavam que mandavam e faziam o que queriam, e eles depuseram um em detrimento do outro. A gente vê isso no final dos livros dos reis, em que Nabucodonosor, quando ele invade Judá, ele fala: eu não quero esse rei, eu quero aquele. Eu não quero esse, eu quero aquele outro. Tira esse e põe o outro. Era algo humano, mas não quer dizer que havia um sumo sacerdote por ano. Caifás foi destituído e no seu lugar foi designado Anás. Tanto um como o outro, no seu cargo oficial, exercem um ofício maligno de Deus desse mundo. Eles não estão executando um papel sacerdotal. A gente vê o julgamento, falava hoje pela manhã rapidamente, a gente vê o julgamento dos pastores. Muitas pessoas acham lindo e maravilhoso ser pastor. O maior julgamento vai vir na cabeça deles, da qual eu me incluo. O Senhor Ezequiel fala que vai julgar os pastores com rigidez, porque não cuidaram da enferma, não foram buscar a que estava doente, não visitaram aquela que precisava ser visitada. O ofício pastoral vai ser algo que vai ser muito cobrado. No Evangelho de João, nós desmistificamos um texto que as pessoas dizem que é Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Não é o Satanás. E nós já meditamos alguns meses atrás. Ali Jesus Cristo está falando dos pastores, homens que se colocam como líderes de homens, mas não cuidam deles. Estão ali com o objetivo apenas de extrair o máximo das ovelhas. E o pior de tudo, as ovelhas gostam. Pastor, as ovelhas gostam? As ovelhas gostam. As ovelhas gostam de ver templos suntuosos. As ovelhas gostam de ver milhares de pessoas unidas. As pessoas gostam de olhar para um chão e ver um chão de mármore, de ter uma cadeira confortável para sentar. Eu também gosto. Mas o que acontece é que as pessoas colocam isso acima do Evangelho. E os sacerdotes que têm esse tipo de comportamento, eles pegam as ovelhas e tosquiam até a pele. E você deve ter experiências em relação a isso. Experiências de que as pessoas elas vão ao limite, em que pegam pessoas que estão enfermas e tiram casas, tiram carro, simplesmente com uma falsa promessa. E quando o bênção não acontece, você não tem fé. Tanto um como o outro, no seu cargo oficial, são agentes do Deus do sistema. Anás é figura da ambição de dinheiro e poder que move a ação dos dirigentes. João 2,16, abre aí. Evangelho de João 2,16. Jesus Cristo chega no templo para adorar ao Senhor e encontra o comércio. Nada diferente das festas de hot dog, nada diferente das campanhas, nada diferente da venda de indulgências. João 2,16, e disse aos que vendiam as pombas:
tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. A igreja não é feita para comércio, nunca foi e nunca deve ser. Não se cobra por milagre, não se cobra para entrar, não se cobra para receber oração, não se cobra para ganhar bênção, não se cobra, porque o sacrifício todo foi feito na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. Anás é a figura da missão do dinheiro, e Caifás é o promotor da condenação de Jesus e executor dos seus desígnios de mentira e morte. João capítulo 11, versos 49 e 50. João 11, 49 e 50. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só povo pelo povo, um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Caifás, ele é o promotor da condenação de Jesus Cristo, lá já em João capítulo 11 e anteriores. Mais uma vez, Deus usou a boca imunda de um ímpio para pronunciar uma sentença, justamente como guiou a língua do profeta Balaão, que queria amaldiçoar o povo judeu para ser bem visto pelo rei Balaque, mas que Deus não deixou. Não deixou. O propósito de Deus era abençoar, e assim ia acontecer. Se você ler as Escrituras, você vai ver que alguns profetas de Deus, eles tinham seus lábios cerrados. Ezequiel era um deles. Ele só abria a boca quando Deus mandava. Ele não tinha direito a falar o que ele queria. Ele falava o que Deus mandava. Mas Balaão tinha um coração perverso, e ele queria amaldiçoar, mas não conseguia. E a história diz que depois ele ensinou como Balaque fazer para que aquele povo fosse amaldiçoado. Apresenta as suas filhas, coloca elas sensuais, andando no meio daqueles homens, e aqueles homens tolos vão tomá-las por esposa, e vão aceitar os seus ídolos, e Deus vai olhar para aqueles homens e vai repugná-los. Números 23, 7 e 8, não precisa abrir. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia Israel. Balaão fala: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Até parece que ele era uma pessoa piedosa, mas ele não era. Porque depois ele mostra, vai receber o dinheiro. É a mesma figura de Anás, a mesma figura de Caifás. Ao identificar o inimigo como sumo sacerdote, João denuncia a instituição religiosa política como máximo inimigo do homem. Qual é o inimigo do homem? Os religiosos. Os religiosos são os inimigos de Deus. São aqueles que lutam para que a palavra não seja pregada. E as ovelhas gostam. As ovelhas se alegram. Vamos tosquiar você. Aleluia. O máximo inimigo do homem é a instituição religiosa política. O maior obstáculo para a realização do seu desígnio. Infelizmente, o maior inimigo que nós temos dos evangélicos são os próprios evangélicos. As pessoas que têm um cristianismo superficial como um verniz. Já dei esse exemplo. Você pega o verniz e você vai lá com a sua unha, aí fica só a madeira, fica só a parte sem verniz, uma camada fina. Na pintura do carro, se você pegar uma pequena lixinha ou alguma coisa e você passar um pouquinho mais forte, sai e fica aquela camada descoberta, desprotegida.
Muito cristão tem um cristianismo com a camada de verniz. João 18,15. João 18,15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. O que Jesus falou para os discípulos não fazerem? Segui-lo. O que o discípulo e Simão Pedro fizeram? Seguiram. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Como esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus no palácio. Entrou com Jesus no palácio. Jesus entrou. Isso é importante. Duas possibilidades em relação ao começo desse versículo. Simão Pedro e outro discípulo. Que discípulo é esse? Tem pessoas que dizem que não era João. Como que João, sendo filho de pescador, sendo um homem humilde, ele tinha acesso ao sumo sacerdote? Como João, que andava com Jesus, que procurava viver os ensinamentos de Jesus, também comia da mesa do sumo sacerdote, que era soberbo. E é a alegação de um grupo de pessoas. Dizem que que esse outro discípulo, ele era talvez um dos discípulos que andavam com Jesus. Talvez os 70. Talvez pessoas que ouviram o evangelho e falaram assim: essa verdade eu quero seguir. Tem um grupo que diz que ele era João. Há quem entenda que esse discípulo era o evangelista João, visto que ele tinha o costume de se referir a si mesmo sem mencionar o seu nome, em especial nas suas cartas. Quando você lê o evangelho de João e ele vai citar a ele mesmo, ele fala: o outro discípulo. Na Santa Ceia ele falou assim: olha o discípulo que Jesus amava. Lá no evangelho de João capítulo 22 a 8, não precisa abrir, quando Jesus Cristo está morto e recebem a notícia que Jesus Cristo ressuscitou, até lá, Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, correu. E aí esse grupo de pessoas definem que o outro discípulo era João, e aí fica para você decidir. Eu não consegui chegar num consenso, mas não é algo que vai dar alguma diferença teológica, mas é importante a gente estar falando. Ao segui-lo, tanto Pedro como o outro discípulo, mas em especial Pedro, que nós temos lidado com ele, contradiz o aviso que Jesus lhe deu. Jesus falou: não faça, e ele falou: eu faço. É que nem aquela criança em que você fala: ó, não faz isso, tá? Tá bom. Aí você vai ver, ele fez. João 13:36. Jesus foi claro em dizer que não era para Pedro segui-lo? Foi. João 13:36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Mais tarde, após a sua morte e ressurreição. O que ele fez? Foi. O que ele fez? Seguiu. Jesus começou a sua ida para o Pai. João 13:3. Vamos indo, rapidinho. João 13:3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, Jesus começou a sua ida para o Pai, entregando-se a fim de dar a vida pelo povo. João 18:14. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo, uma boca ímpia, trazendo um recado santo. Pedro, porém, não estava disposto a dar a vida pelo povo, mas por Jesus. João 13:37. Por isso que quando eu iniciei a palavra eu falei: Jesus não quer que você morra por ele, ele quer que você morra pelos seus filhos. João 13:37. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Jesus pediu isso? Não.
Porém Pedro não estava disposto a dar a vida pelo povo, mas por Jesus, a fim de evitar a sua morte. João 18:11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Você acha, Pedro, que você pode impedir realmente eu de entregar a minha vida, sendo que o Pai me pediu que eu entregasse? Aleluia. Pedro não está preparado para segui-lo, porque não tem um amor semelhante ao dele. Por isso esse seguimento acaba em engano. Toda vez que você quiser fazer algo que Deus não comissionou você a fazer, vai dar errado. Tudo que você tiver que fazer, você coloque primeiro na presença de Deus. É por isso que essa condição de é hoje, é agora, é urgente, se você não comprar isso, se você não fizer aquilo, se não tomar essa decisão, aquilo, você vai perder. Deixa perder. O mundo não foi feito em 7 dias. Nada foi adiantado. Esta ansiedade que toma conta do mundo, é essa ideia de que você precisa, e as mídias sociais fazem isso. Eu mando uma mensagem, como que a pessoa não me respondeu ainda? Faz exatamente 13 segundos. Como que essa pessoa não viu e não falou comigo? Nós ficamos cada vez mais ansiosos, sendo que não cai um fio da nossa cabeça sem que o Senhor permita. Toda ação fora da vontade de Deus acaba em engano. O átrio do sumo sacerdote, aonde Jesus Cristo entrou com outro discípulo, equivale ao átrio das ovelhas, João 10:1. Em verdade, João 10:1, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. E João 10, conforme nós já meditamos, ele não fala do diabo, mas ele fala do bom pastor e do mau pastor. O átrio do sumo sacerdote equivale ao átrio das ovelhas, onde elas são exploradas e sacrificadas. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha a importância dessa cena. Jesus Cristo, como bom pastor, ele entrou por onde? Pela porta, que é o que ele faz referência em João 10:1. E ele vai lá para fazer o quê? Evitar o sacrifício e a morte das suas ovelhas, porque ele é o bom pastor. E ele vai fazer o quê? Entregar a sua vida em detrimento daquelas ovelhas. O sumo sacerdote, figura do inimigo, é a alma do templo explorador. Como pastor, Jesus entra na instituição a fim de dar a vida pelas ovelhas e assim tirá-las da opressão. João 10:3 e 4. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Salmo 23. Eu sou o bom pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor me faz deitar em verdes pastos, guia-me a águas tranquilas. Longe desse templo onde você é sacrificado, onde você é machucado, onde você é explorado. Lá você está onde? Em campos e pastos verdejantes, águas tranquilas. E mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está com você. Aleluia. Daí se dizer que Jesus não é conduzido. Lembra que eu falei para você que é importante essa condição? Jesus Cristo, ele não foi conduzido ao átrio, ele entrou no átrio. João coloca essa entrada como a entrada de uma pessoa que faz com liberdade, porque ele já mostrou lá atrás que ele tem autoridade e poder para fazer cair por chão as pessoas que estão na sua presença. Então ele entra porque ele quer entrar, porque ele olha o rostinho de cada um de vocês que está aqui nessa noite e fala: por ele vale a pena.
Ele entra para que você tenha vida e vida em abundância. João 18:16, o nosso último versículo. Pedro, porém, João 18:16, Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada e ela deixou Pedro entrar, bem diferente de Jesus. Ele foi conduzido. Jesus entrou. Pela quarta vez aparece o sobrenome de Pedro sem ser acompanhado pelo seu nome. Lembra? Cefas, Pedro, Petrus, pedra. O coração de Pedro era duro, como uma pedra. Ele não se deixava moldar. Você pode quebrar a pedra, mas você não molda ela. Você molda barro. Por isso que nós somos barro na mão do Criador. Deus não quebra, não molda pedra. Pedra você quebra com marreta. Pela quarta vez aparece o sobrenome de Pedro sem ser acompanhado pelo nome, apresentando mais uma vez o seu desejo humano e o caráter endurecido perante as ordens de Deus. Surge o contraste entre Pedro e Jesus. De novo, João 10, abre aí. João 10, de 1 a 4. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, e esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. A mulher abriu a porta para Pedro, ou bloqueou ele? Barrou ele? Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Quando nós estivermos meditando lá na ressurreição de Cristo, que Jesus Cristo começar a olhar para Pedro e falar: tu me amas? E Pedro fala: te amo, Jesus. Cuida das minhas ovelhas. Ou seja, para com essa ideia, Pedro, de querer morrer por mim. Morre pelas minhas ovelhas. Aleluia. Você me ama, Pedro? Claro que eu te amo, Jesus. Dessa vez ele não fala: estou pronto para entregar minha vida, né? Ele não teve coragem de falar de novo. Cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus olha nos olhos de Pedro e fala: Pedro, olha para mim. Você me ama, Pedro? Jesus, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. E naquele momento Pedro conseguiu contemplar o seu pecado, e aquele coração que era de pedra deu uma amolecida, mas continuou duro. A gente viu hoje pela manhã que ele fez a mesma coisa. Ele negou a doutrina do cristianismo lá em Antioquia. Nós vimos hoje pela manhã. Pedro não é pastor. Pedro não está disposto a morrer pelas ovelhas. E mais à frente demonstra que ele não pode, não deseja morrer nem por Jesus. Como já o havia afirmado, as ações de Pedro são ações que ele nega a Cristo. E a partir da semana que vem, se o Senhor o permitir, nós vamos ver a negação de Pedro. O amargor da apresentação da maior podridão da alma humana, que é negar aquele que estendeu a mão. Todo aquele que entra pela porta associa-se à sua missão de pastor, dar a vida por elas, ao contrário do mercenário que vê apenas os seus interesses. O outro discípulo, representante da comunidade fiel, ofereceu a Pedro a oportunidade de declarar-se discípulo. Ele teve a oportunidade de se declarar discípulo. Ele já tinha negado, mas ele tinha a oportunidade de, entrando, a pessoa fala assim: você não é? Sou. Então você vai morrer. Morro. Ele teve a oportunidade de se consertar, mas ele preferiu continuar no seu coração duro.
O outro discípulo, representante da comunidade fiel, ofereceu a Pedro a oportunidade de declarar-se discípulo e poder seguir a Jesus em sua entrega e morte. Quantas vezes durante a semana você é colocado numa situação como essa? Em que as pessoas elas olham para você e esperam que você haja como um cristão. E você não fala com a sua boca, mas com o seu agir você fala: eu não sou cristão não. Eu quero é continuar nesse caminho. E você não joga nenhum peso sobre a minha vida não. Você é cristão mesmo? Tem certeza? Não. Eu vou numa igrejinha lá, nem é igreja direito. Não cabe mais que 30 pessoas. Vou lá, entendeu? Eu não sou cristão não. Ah, bom. Então vem. Vamos ter comunhão. Vamos viver junto aqui. Vamos, olha que legal. Vamos aí, entendeu? Vamos fazer festa, vamos fazer alegria. Você é aceito no nosso meio. Sua liberdade de movimento neste ambiente hostil continua ilustrando os que são livres, não têm medo de morrer. Se você é livre, se você entende que ninguém pode levantar um dedo contra você, você vai continuar andando de uma maneira correta. Mas pastor, se eu fizer isso, eu vou perder muito. Mas se eu não fizer tal jeito, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, pastor. Ninguém vai ficar sabendo. Esse é o nosso pensamento. E eu saí da igreja, eu não estou sob os olhos das pessoas, então eu estou lá longe. Eu moro lá no Rancho Fundo, eu moro lá no Gama, eu moro lá em Cidade Ocidental, eu moro lá em Lusiana, eu moro lá onde que ela mora? Campo Grande. Moro lá em Campo Grande. Quem vai ouvir, quem vai saber? Mas ninguém. Sua liberdade de movimento neste ambiente hostil continua ilustrando que os que são livres não têm medo de morrer. Pedro não entra espontaneamente, mas se deixa conduzir, como da primeira vez, quando André o conduziu a Jesus. Lá em João 1,42, não precisa abrir. Quando inicia-se a escolha dos discípulos, André, ele conduz. Olha, é esse aí. Ainda que seja levado para dentro, Pedro não deu um passo. Ele não teve mudança de atitude. O que eu quero que você grave no seu coração é: aonde você estiver, você é cristão. Não há nenhum lugar. Em toda e qualquer situação que você esteja vivendo, por mais difícil que seja, Deus está no controle. Glória a Deus. Eu busquei na internet uma oração que eu quero que você apenas ouça, não fui eu que escrevi. É uma oração que tem como título sossego, porque você precisa aquietar sua alma. Se você não aquietar sua alma, continuar nesse desespero, nessa ansiedade, você não ouve a voz de Deus. Você ouve a voz do mundo. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a meditar. Eu vou fazer a leitura dessa oração com muita calma, para que você possa, de uma maneira muito particular, se apropriar dessa oração. O título dessa oração chama-se Sossego. É uma oração que foi escrita há mais de um século. E diz assim: Pai Celestial, minha fé está em Ti. Minha esperança vem de Ti. Meu amor Te persegue. Creio em Ti. Abraço a Tua palavra. Consinto com Tua vontade. Descanso em Tuas promessas. Confio em Tua providência. Te bendigo porque minha consciência me prova que sou Teu. Eu não preciso de sinais e maravilhas para crer, pois Tua palavra é, de fato, verdade. Lancei minha âncora no porto da paz, sabendo que o presente e o futuro estão em Suas mãos. Tu és tão bom, sábio, justo, santo, que não é possível haver engano em Ti. Tu és o manancial e a fonte de toda a lei.
a qual me ordenaste obedecer. Submeto-me à tua soberania e a tudo aquilo que eu sou e possuo. Faz comigo o que for da tua vontade. Em lugar das minhas murmurações e reclamações, tu tens me dado silêncio ao meu coração. Mantém-me desejoso de crescer em prontidão em, com tuas providências, detectar minhas faltas e tem misericórdia de mim. Se peço e sou rebelde, ajuda-me a arrepender-me. Então, remove meu pesar e me dá alegria. Tira o pano de saco que me cobre e me adorna com beleza. Remove meus lamentos e enche minha boca com cânticos. E quando eu estiver restaurado e descansado em ti, que o sol brilhe em meu coração. Palavra do Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor, por mais este tempo na tua presença. Agradecemos a ti pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado e pelo teu zelo para conosco. Não somos merecedores, mas mesmo assim, através da sua maravilhosa graça, o Senhor nos alcançou e nos tem alimentado, nos cuidado, independente das nossas ações e dos nossos pensamentos. Como, Pai, essa oração finda, que o Senhor realmente possa brilhar o teu sol nas nossas vidas, para que as pessoas que vivem nas trevas possam ser alcançadas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.